coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Olá, Lucineide, boa noite. Shalom, seja bem-vinda. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Já já eu começo. Te queremos, Deus. Temos sede de ti, Senhor. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. Deus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os Shalom, shalom. o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Já já eu inicio. Que os céus fechados se abram, teu reino venha no Aleluia, vem. Jesus. A nossa fé e esperança Glória, Jesus. estão em Aleluia. Deus, grande Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado, glorificado e exaltado é o Senhor, Jesus. Toda honra e glória seja dada a ti. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Vai compartilhando essa live aí com alguém, compartilha aí. Muito forte, né? Perdão, gente. Problemas técnicos aqui. Meu marido tentando arrumar a luz aqui. Assim tá dando sombra.
sobre os céus do Brasil e sobre as nações da terra. Com suas próprias palavras, comece a orar. Que o rio de glória do Espírito Santo seja liberado. Aleluia, Espírito Santo. É bem-vindo aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, é bem-vindo. Gente, perdão, só um minutinho que meu marido apagou a luz aqui por engano. Acende de novo, por favor. Jovens, pequenos, crianças, adolescentes. Que todos sejam Problemas ao cheios vivo, do tá, Espírito gente? É Santo. assim mesmo. Que haja um fluir do Espírito de glória, do Espírito Santo de Deus pelas ruas das nossas cidades. Aleluia, santo, Que a igreja santo, seja santo, resposta, Senhor Jesus. resposta, Aleluia, resposta, Jesus, resposta às aleluia. nações. Que a igreja brasileira seja resposta às nações. Seja resposta às nações. Seja resposta às nações. Oh, que flua o teu rio de Aleluia, Jesus. glória. Oh, sim, Deus. Flua o teu rio de glória sobre o Brasil. Limpa as águas, limpa as águas, limpa as fontes das águas, vem limpar as fontes das águas. Espírito Dani, boa Santo, noite, shalom, seja bem-vinda. Já já eu começo a live. fontes das águas na nossa nação. Tudo aquilo que foi poluído, que as águas do teu Espírito fluam, fluam, Sim, Senhor, vai limpando, Jesus, fluam, vai limpando, Senhor, vai limpando, Senhor. Oh, glória, Jesus. Sim, Jesus, vai fluindo, Senhor, vai fluindo, Senhor. Glória, Jesus, aleluia. Boa noite, shalom, shalom para todas vocês, paz. Mais uma vez eu tô aqui com a permissão do Senhor. Fiquei uns dias sem fazer a live porque eu senti a direção do Pai neste período que estava sendo comemorada essa festa da carne. Gabriela, boa noite, seja bem-vinda, shalom. Missionária Flaviana, boa noite, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Como eu estava falando antes, eu fiquei uns dias sendo direcionada pelo Pai de não estar fazendo as lives nesse período que estava tendo essa festa da carne. A qual eu retirei. Eu tirei esse período para mim poder estar, em oração, sabe? Para mim estar buscando mais do Senhor sobre a minha vida, para mim estar cuidando do meu altar. E eu creio que é válido para o Senhor. Então, assim, esse tempo que o povo estava ali se dando ao desfrute, alimentando a carne, eu resolvi alimentar o meu espírito. E esse tempo agora é um tempo de reflexão, de rever. Muitas pessoas, às vezes, saíram da presença do Senhor nesse período de carne, de festa, de escárnio, né? Porque estava um escárnio. E o Espírito Santo falava para mim que era para mim poder até evitar até de estar entrando no Instagram, uma vez que Satanás estava querendo ganhar palco. E ele estava ganhando notoriedade até mesmo pelos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus começaram a compartilhar, e eu fui uma que cheguei a compartilhar o escárnio de Satanás, que estava muito explícito, a atuação dele, tudo que ele fazia no oculto, hoje ele passou a fazer explicitamente, abertamente. E automaticamente, inconscientemente, os filhos de Deus começaram a dar palco para o diabo, postando e repostando tudo aquilo que o inimigo postava e que ele estava sendo mostrado, e automaticamente estava sendo aberto portais nas casas até dos filhos de Deus. Porque no momento em que a gente coloca ali, que a gente começa a ouvir tudo aquilo que está sendo cantado, está sendo ministrado, está sendo invocado, ali estão sendo abertos portais, ali tem pontos de toques, entendeu? Que está sendo aberto através da tela de um telefone. Não adianta nada não ligar a televisão para assistir um desfile de escola de samba.
às vezes pela tela do telefone, a influência do inimigo estava encontrando acesso para acessar os próprios filhos de Deus, que estavam se escandalizando com o que estava vendo, mas automaticamente o ouvido, que é uma das aberturas das janelas da nossa alma, que é o olho, que é o ouvido, que é a boca, que é o olfato através do nariz, do cheiro, né? Então, dos sentidos, né, dos nossos sentidos, automaticamente estava entrando aquele toque, aquele batuque, às vezes até um linguajar em outra língua, em outro idioma, que ninguém conseguia entender, mas as trevas entendiam. E estava entrando, né, no ouvido. E isso não é religiosidade. É porque chega no momento em que nós nos encontramos da nossa caminhada, nós temos que nos posicionar. Ou nós somos ou nós não somos de Cristo. Ou nós servimos ou nós não servimos ao nosso Senhor. E não tem como negociar, porque a única coisa que faz separação de Deus com o homem é o pecado. Então, neste momento ali, é um momento em onde que as pessoas se dão ao desfrute. Aí, no outro dia, Satanás usou, abusou, fez o que quis, porque encontrou legalidade, encontrou livre acesso e o livre-arbítrio de escolha. Aí vem a ressaca moral. Aí vem a ressaca moral de arrependimento, porque fez, porque não deixou de fazer, porque envergonhou tanto, porque sobre o domínio do álcool, sobre o domínio da atmosfera espiritual que aquele ambiente causa, a pessoa faz coisa que até Deus duvida. Então, e até ela mesma duvida, que ela não acredita que ela fez aquilo no outro dia. Aí o inimigo vai lá, fez a bagunça, deixou ela sozinha para resolver os problemas. Quantas traições, quantas gravidez indesejadas que vão causar no futuro abortos. Quantas doenças foram transmitidas? Quantas doenças que vão vir no pós-carnaval? Então, nós precisamos buscar a face do Senhor, a face do Pai, precisamos buscar a presença dele juntamente conosco. Então, foi por isso que eu não estava entrando e eu decidi voltar hoje. O Ministério Global Fire estava fazendo 24/7, 7 dias de oração ininterruptas, 24 horas, ligado, 24 horas, entrava uma pessoa, saía outra orando em oração, e a gente se comprometeu com Deus de estar deixando essa oração fluindo na nossa casa para mudar a atmosfera e o ambiente da nossa casa. Hoje é o último dia, né, desse 24/7, eu deixei o link, né, no meu stories aí, se você não viu. Ainda está acontecendo. Dicilene, boa noite, a paz amada, seja bem-vinda. Então está acontecendo, e nesse período eu falei, eu vou cuidar um pouco do meu altar, porque se eu tenho alguma promessa, o Senhor vai cuidar da minha promessa. E eu fui decidir ficar um pouco fora, assim, não vendo algumas coisas e eliminando outras, para eu não estar me contaminando, porque se eu estou aqui, Leidiane, boa noite, a paz, se eu estou aqui para ser usado por Deus, eu tenho que ser boca de Deus na terra. Então não dá para jorrar duas fontes, né? Então esse foi o intuito. E hoje, para trazer uma live hoje aqui, para me iniciar com esse tema, que é de cura da alma, cura interior, eu tenho trago alguns, como se diz, né? Eu tenho trago alguma palavra antes de estar entrando neste assunto. Hoje eu vou estar tratando da raiz do aborto e da raiz do abandono, se assim der tempo. Amém, Dicilene? Então, hoje eu vou estar trazendo uma palavra, vou estar falando a respeito do reino de Deus e as suas unções. Quais são essas unções que o reino de Deus traz para nós? O reino de Deus, a palavra de Deus fala que ele também é tomado por esforço. E qual é esse esforço? Posicionamento, constância, busca, renúncia, transformação. Tudo isso que Deus espera de mim e espera de você, que profere o nome de Jesus como sendo Senhor e Salvador da sua vida, como sendo você, sendo filho ou filha de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Então, para iniciar essa live, eu vou estar iniciando fazendo a oração, vou estar consagrando essa live, né? Consagrando este tempo e apresentando diante do Senhor, porque sem Ele eu não faço nada, eu tenho que ter a presença do Espírito Santo junto comigo. Eu sei que Ele está aqui comigo, mas eu preciso falar com a minha boca, eu uso a fé juntamente com onde você estiver presente, fiel a cumprir. Senhor Deus, Pai poderoso, Pai,
nome de Jesus, Pai, não, eu clamo a ti, Senhor, o Senhor que é o Senhor dos Senhores, o Rei Luiz, o Rei Rachia. Eu clamo a tua presença agora nesta live, Senhor. É do Senhor, é tudo para honra e glória do teu nome. E eu consagro este tempo a ti, Senhor. E eu convido o Senhor, Espírito Santo, para se fazer presença aqui agora, Pai. E vai visitando a vida daquele que estiver assistindo esta live, que estiver assistindo no ao vivo ou que estiver assistindo depois. Eu clamo a tua presença. Eu chamo a existência, Pai, aquilo que não existe nas regiões celestiais agora, Pai. Eu clamo que o Senhor adentre cada casa, Pai, que adentrar agora nesta live, que chegar na frente dessa live e parar para ouvir, que o Senhor possa estar alcançando, Pai, e possa estar tocando, Pai, no mais íntimo, no secreto de cada vida que aqui se encontra, Pai. Vai ministrando cura, vai ministrando libertação, Pai, restauração, vai refrigerando a alma aflita, Senhor. Eu clamo a ti, Espírito Santo, vai manifestando o seu poder, Pai, poder de cura. Ordena os teus anjos para estarem marchando com a espada desembainhada, lavada no sangue do Cordeiro, passeando em cada cômodo da casa daquele que estiver ouvindo agora, porque o Senhor não está preso em tempo, o Senhor não está preso em distância. Em qualquer momento que aquele ouvir esta live aqui, vai estar sendo alcançado pela unção do Espírito Santo, a unção que despedaça o jugo, a unção que quebra a lança, a unção que corta o laço. E é essa unção que eu chamo agora, esta noite, sobre a minha vida, sobre esta live e sobre a vida de todo aquele que assistir essa live agora, Senhor. Alcança o coração dos aflitos, Senhor. Vai tocando, vai trazendo transformação, vai trazendo restauração, Pai. Aquele que conheceu Jesus, Pai, que o Senhor acenda uma chama no coração, Pai, para que ele venha com os senhores, o Senhor que redime de todos os pecados, o Senhor que lava dos pecados, aquele que deu a vida naquela cruz do Calvário para a remissão, para a libertação, para a salvação de todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna, Pai. É assim que a tua palavra diz. Então é esse Jesus que eu dou honra e glória essa noite e exaltação. É tudo para ele, é tudo para a honra e glória dele. E é o Espírito Santo que é o condutor desta live, que eu convido agora para presidir a minha vida, ao qual eu consagro os meus lábios, eu consagro os meus pensamentos, eu consagro os meus olhos, meus ouvidos, que eu esteja debaixo da direção dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade, eu declaro essa live aberta e consagrada. Amém? Graças a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora. Pastora Núbia deu o ar da graça dela aqui, foi a minha primeira pastora. Seja muito bem-vinda, morto de saudade da senhora, pastora. Um beijão, um abraço bem apertado, viu? Deus abençoe a vida da senhora. Então, vamos estar iniciando. Dissilene. Amém, amém. Eu vou estar iniciando agora, eu vou estar fazendo menção aqui numa passagem que está lá no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20 e 21, é onde eu vou estar falando a respeito do reino de Deus. A paz amada, shalom. Vou estar falando a respeito do reino de Deus. Fala assim, ó, a vinda súbita do reino de Deus. Fala assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, quem respondeu? Jesus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ele-o aqui ou ele-o ali, pois é porque eis que o reino de Deus está entre vós. A partir do momento que Jesus ele desceu aqui na terra, e depois, quando ele voltou ao Pai, que ele fez a ascensão, ele voltou para o Pai, e ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de mim e dentro de você, o reino de Deus está dentro de nós. E a partir do momento que esse reino de Deus está dentro de nós, juntamente com ele, nós conseguimos acessar a unção de libertação. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. E é onde que ele traz o convencimento para mim, para você, tá mudando de posicionamento, mudando, né, as nossas condutas, as nossas atitudes, a nossa fala. Se eu falava palavrão, eu não falo mais. Se eu xingava, eu não xingo mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. É o Espírito Santo que traz esse convencimento para nós. E é o Espírito Santo também que nos direciona a passar por este processo de libertação. Aonde tinha cadeia, não tem mais. Aonde tinha amarra, não tem mais. Ele nos liberta, ele nos livra.
Ele despedaça tudo aquilo que tem nos aprisionado, que tem sido trago como juízo sobre a nossa vida pelo inimigo, que é o acusador das nossas almas, e é aquele que coloca os pratos diante de nós para que a gente possa estar absorvendo aquilo que ele quer entregar para nós. E é o Espírito Santo que nos ajuda a negar, a dizer não quando vem esses pratos diante de nós. Aí é o momento em que a gente entende que a gente está sendo, está debaixo da unção de libertação, porque é o Espírito Santo que nos liberta, é o Espírito Santo que nos convence e nos direciona o caminho ao qual nós devemos andar. Amém? E depois também, em Lucas, ainda em Lucas, lá no capítulo 10, no versículo 9, fala assim, ó: e curai os enfermos, e que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo pelas suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudindo sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. O que o Senhor está falando aqui? O Senhor, ele é cura para quem necessita de cura. Porque tem a unção de Jeová Rafá, que significa o Deus que cura. Mas a pessoa tem que querer a presença dele. A pessoa tem que querer acessar e experimentar o reino de Jesus, o reino de Deus, para receber essa unção que cura. Ele é o mesmo que liberta e ele é o mesmo que cura também. Ele está disponível para todos, mas ele não obriga ninguém a querer a presença dele. Assim como ele está falando aqui que ele enviaria os dele para estar levando o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que salva. E aquele que não quisesse, ele falava para que também sacudisse o pó daquele lugar, não ficasse insistindo com quem não quer nada com Deus. Eu estou aqui na frente deste telefone hoje, transmitindo uma live, a qual eu estou falando da presença de Deus. Mas não são todos que querem. Não são todos que têm paciência de assentar e ouvir uma mensagem que vem da parte de Deus, usando uma mísera pecadora pequenina no meio do povo de Deus. Não são todos que vão acessar. Tem aqueles que só entram, passa e sai, entra, passa e sai. Mas tem aqueles que também vão parar e vão assistir a live e vão ser alcançados de uma forma sobrenatural, a qual o Senhor vai trazer libertação, a qual o Senhor vai trazer cura, através de sentar, parar e ouvir uma live. Às vezes é aquele dia que o Senhor quer te alcançar, é aquele dia que o Senhor quer falar com você. Entende? Então é isso que o Senhor está dizendo aqui através dessa passagem. O Senhor, ele quer curar, ele quer libertar. Mas aquele que não quiser, ele nos direciona a sacudir o pó da poeira daquele lugar e ir embora, e nem olhar para trás. Eu estou aqui hoje me colocando na posição de serva do Senhor, servindo o reino de Deus, trazendo uma palavra, mas para aquele que quer, para aquele que entende que necessita, que precisa, aquele que entende que precisa, que não suporta viver sem a presença do Eterno, sem a presença do Espírito Santo. Aquele que entende que sozinho não é nada, sozinho não aguenta, sozinho não suporta, nem sequer carregar os fardos, as lutas do dia a dia. Precisa de Deus direcionando, sendo a direção, mostrando o caminho ao qual deve seguir. O Espírito Santo trazendo refrigério, o Espírito Santo trazendo cura, convencendo o nosso coração. É isso que o Senhor vem nos direcionar também. E também, ainda lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, Mateus, versículo 17, no capítulo 4, fala que o Senhor salva. Boa noite, Júnior Carlos, vá paz, seja bem-vindo. Fala assim, ó: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Jesus está às portas. E ele está próximo de rasgar o céu e descer para buscar a noiva dele, adornada com as vestes brancas purificadas. E ele tem chamado aquele que tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja dele, que é o povo dele. Arrependam-se, arrependei-vos. Porque a salvação vem através do arrependimento. A salvação vem através do conserto, vem através de Jesus. É o único, Jesus não é dele. Nós declaramos Jesus sendo o único, suficiente Salvador da minha e da sua vida. Aqueles que entram, que já são do Senhor,
já entregaram a sua vida ao Senhor. Mas pode ser que o Senhor coloque alguém aqui para assistir essa live que ainda nunca declarou Jesus como sendo suficiente Salvador da sua vida e Senhor. E se tiver alguém que for assistir essa live, que estiver assistindo agora neste momento, eu convido você, aonde você estiver, levanta a sua mão direita para o alto e fala: Senhor, eu te aceito, Jesus, como sendo meu único, suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, lança-os no mar do esquecimento. Se você fizer essa oração com fé, se você fizer essa oração rendida, com o coração entregue, o Senhor, Ele é fiel para entrar e trazer uma transformação na sua vida, porque Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer restaurar suas emoções. Amém? Faça essa oração de todo o seu coração, entregue a sua vida para Ele. Fala: Senhor, muitos já foram o Senhor da minha vida, mas a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. O Senhor seja o meu caminho, o Senhor seja a minha direção. Amém? Essa palavra é para salvação. E lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 31, busca a Deus. Aquele que entende que precisa dele, o Senhor estende a mão sobre ele e a bênção do Senhor está sobre a vida dele. Todo aquele que busca o Senhor, Deus abençoa a vida dele. Quem busca em espírito e em verdade, com o coração purificado, entendendo quem é Deus, e o Senhor abençoa todo aquele que nele crê. Amém? Também, lá em 1 Coríntios, eu estou trazendo bastante palavra assim, porque é a Bíblia que nos liberta. É a Bíblia que é a espada que traz transformação. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 20, a palavra do Senhor vem nos dizer assim, ó: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Aleluia! A virtude, ela gera em nós poder através do Espírito Santo. Que poder é esse? O poder que te dá autoridade de expulsar demônios, de impor a mão sobre os enfermos e liberar cura. É o poder do Espírito Santo que vem sobre a minha e a sua vida. É isso que essa palavra está falando aqui, quando o reino de Deus vem sobre a nossa vida, quando a gente tem virtude, quando a gente tem transformação, quando a gente tem mudança de vida, quando a gente tem testemunho, a gente vai adquirindo autoridade e o Senhor vem com a mão poderosa dele, estendida sobre a nossa vida e derrama poder sobre a nossa vida para que a gente tenha autoridade de impor as mãos na nossa casa e expulsar tudo aquilo que vem para tentar tirar a nossa paz, o nosso sossego. Amém? E o que acontece? A manifestação do reino de Deus também, ela nos traz sinais. Mas para isso nós temos que anunciar o reino de Deus. E como que eu anuncio o reino de Deus? Para mim anunciar o reino de Deus, eu convido você a estar olhando, você que gosta de anotar, faz anotação, anota lá na sua Bíblia, anota lá, pega lá o livro de Marcos no capítulo 16. Eu vou estar fazendo uma leitura aqui, rápida para vocês, mais necessária. Só um minutinho, gente. Marcos capítulo 16. Eu vou estar fazendo leitura aqui do versículo 15 até o 18, que fala assim, ó: e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É o que eu falei, que a gente vai adquirindo poder. Essa é uma promessa de Deus para todo aquele que se coloca no posicionamento de ir levar o evangelho para toda criatura que ouvir o nome de Jesus e se render a ele. A paz, seja bem-vindo, apóstolo. Seja muito bem-vindo.
Então, assim, essa é a palavra que hoje Jesus traz para o meu e para o seu coração. Então, o que ele fala? Aquele que ir para o mundo inteiro e pregar o evangelho, levar o evangelho, o Senhor, com o tempo, ele vai nos entregando ferramentas para que nós possamos ter como lutar. E contra o que a gente luta? Contra o invisível. É contra potestades, principados, que é assim que fala em Efésios, quando o Senhor nos dá a armadura dele, né? Então o Senhor vai colocando autoridade sobre a minha e sobre a sua vida, quando a gente vai se colocando à disposição do reino de Deus, quando a gente vai se colocando na dependência do Senhor para servir o reino dele, para alcançar a vida daquele que ainda não conheceu o Senhor, levando o evangelho. E automaticamente, com o passar do tempo, com a sua disponibilidade, o Senhor vai colocando, vai acrescentando coisas sobre a mim e sobre a sua vida, trazendo poder, trazendo unção, dando dons, como aqui está falando em outras línguas, batismo. Automaticamente vai acontecendo tudo, gradativamente, para aquele que coloca a vida na direção do Senhor. Amém? E para entrar no reino de Deus, é preciso se render aos pés de Jesus, não tem outro caminho. É necessário se render aos pés de Jesus. Que essa palavra possa ter alcançado o seu coração neste dia de hoje. Que o Senhor possa te alcançar e que você possa meditar nela e não deixar o inimigo te roubar essa palavra. Amém? Agora eu vou estar entrando no tema da live, que é cura da alma, cura interior. Na live anterior eu trouxe a palavra a respeito de cura e rejeição, né? Foi a cura, a raiz da rejeição. E hoje eu vou estar trazendo o módulo que é a ferida do aborto. É um tema bem assim, hoje, que no mundo hoje virou, né, normalizou tirar a vida de um inocente. Mas eu vou estar trazendo essa raiz aqui hoje, que é a ferida. Fala assim, ó, lá em Salmos 34:18, fala assim, ó: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito oprimido. Todo aquele que estiver vivendo debaixo de opressão, o Senhor, ele é fiel para estar resgatando, restaurando, curando e quebrantando. Amém? Aqui, ó, a definição. É uma experiência dolorosa que causa sentimentos de culpa, tristeza e perda. Pode a mãe deixar, essa ferida, ela pode deixar um vazio profundo, um vazio emocional, que traz um luto que nunca cessa, porque uma mãe que, infelizmente, ela opta por estar fazendo isso, ela vai ficar a vida inteira acometida de um sentimento de culpa muito profundo e enlutada, porque ela sabe, dentro dela, ela sabe que estava gerando uma vida e essa vida foi ceifada, infelizmente, e afeta até a autoestima da pessoa, tanto a mãe quanto a de outras pessoas envolvidas. Então, é reconhecido para Deus não somente a pessoa que faz, mas a pessoa que paga, a pessoa que vai lá e cumpre, que faz o ato, né, que faz o processo, que é os médicos ou os açougueiros, né, vamos dizer assim, a quem dá o dinheiro, quem é conivente, quem aconselha a pessoa está fazendo também, Deus enxerga como sendo culpado também. Infelizmente, porque é uma vida que está indo embora. Aquele que dá lugar, né, para estar tirando. Tem tanta coisa hoje nesse mundo para estar prevenindo, né, para estar se protegendo, para estar se guardando. Aí, a partir do momento que a pessoa vai lá e faz, como eu falei lá no início, hoje nessa festa da carne, muitas pessoas, infelizmente, se deram a escárnio, né, da perversão e acabaram engravidando. Gravidez indesejada. Aquela gravidez que não vai ser rejeitada, infelizmente, pode ser que seja interrompida. Infelizmente. E isso vai trazer uma raiz profunda, que a alma vai ficar ferida pro resto da vida, se não passar por processo de cura e de libertação interior. Aqui, ó, as pessoas mais susceptíveis à ferida do aborto. Adolescentes ou jovens que não têm apoio de pais, que elas vão lá, fazem a besteira e de repente elas não têm apoio de ninguém, elas se veem no beco sem saída e a única saída que elas encontram é essa, de estar interrompendo a gestação. Mulheres com problemas financeiros. Quantas pessoas a gente vê? Boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Paz, shalom. Mulheres com problemas financeiros. Quantas mulheres com problemas financeiros acabam por estar engravidando e de repente ela se vê numa situação que ela fala: eu não tenho condição de gerar essa criança. E acaba optando por este caminho, que é um caminho de tristeza, né, de derrota, para a vida de quem faz e para a vida de quem está praticando e para a vida também de quem está ali
ajudando a pessoa, né? Tá sendo conivente. E também tem mulheres em relacionamentos abusivos. Ela se vê numa situação dentro de um relacionamento que ela não tem apoio, e ela acaba optando por estar interrompendo essa gestação. E ela fala sozinha, eu não vou conseguir. Infeliz, né? Porque quantas mães aí sustentam e criam não só um, mas vários filhos. Conseguem, porque Deus dá graça, né? Aí também tem mulheres sem apoio da família. A família não apoia, não estende a mão para ajudar com nada. Às vezes que não é obrigado mesmo, mas às vezes uma família que ela tem uma união, que ela tem um amor de família, ela não vai deixar uma criança padecer. E ela vai oferecer uma ajuda sim, para aquela que está num momento difícil. O problema é que o pecado já aconteceu, já está ali, então agora vamos fazer alguma coisa por essa criança, né? Que eu acredito que teria que ser o apoio de pai e de mãe, né? Aí também tem mulheres com problemas psicológicos, que às vezes ela tem problema psicológico, ela não tem nem um pouco de equilíbrio emocional. E quando ela descobre que ela está numa condição dessa, e ela fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Ela se vê também numa situação, ela não consegue cuidar nem de mim, e acaba optando, infelizmente, por estar retirando. Gravidez indesejada ou não planejada. Tem mulheres, amados, que isso me dói no meu coração de falar a respeito disso. Mulheres que estão casadas, que têm um marido, e ela tem a capacidade de fazer isso. Não estou aqui como julgadora, eu estou aqui falando o que causa ferida na alma, mas isso dá uma dor no coração, porque são dois que não podem cuidar de uma vida que os dois, né, geraram ali. Infelizmente, acontece demais. E isso diante de Deus, sim, em nós causa dor, em Deus eu acredito que é muito maior, né? Vítimas de abuso. Tudo bem, não foi desejada, é de alguém que nunca nem viu na vida. Mas eu não tenho direito de tirar a vida. Eu pelo menos, eu entendo assim, eu não tenho direito de tirar. Aquela vida inocente, ela não tem culpa do ato em si, do que aconteceu. Então, se eu não quero, gera até o final e coloca, dá para doação. Tem tanta gente para adoção, tem tanta gente que tem vontade de ter e não pode. Eu sei que hoje aqui é muito burocrático para estar conseguindo adotar uma criança, mas não é impossível. Então, coloca para alguém que vai cuidar. Deus vai dar estratégia, mas não joga fora não faz isso não, porque é algo muito doloroso. Estudantes ou mulheres focadas na carreira. Quantas mulheres estão ali que falam assim, nossa, eu tenho um projeto para o futuro, eu tenho algo que eu quero alcançar lá na frente. Aí vai falar assim, não, essa criança é uma pedra de tropeço no meu caminho. Vai me impedir de conquistar o que eu quero. Vai me impedir de alcançar o que eu quero. E às vezes, por essa razão que elas estão focadas na carreira ou nos estudos, elas acabam interrompendo também essa gestação. Mulheres que já têm muitos filhos também, elas também estão propícias a estar trazendo a interrupção dessa gestação e trazendo maldição para si, causando doenças, feridas na alma. E essa ferida, ela é desencadeada através de muitos sinais, de muitas coisas aqui, ó. Gravidez não planejada, uma mulher engravida sem esperar e sem o apoio do parceiro da família, e ela decide tirar. Depois sente culpa e tristeza profunda. Foi o que eu falei lá adiante, gente. É muito triste também. Tem aquela que passa por pressão do parceiro, gente. Tem mulheres que elas engravidam e o parceiro fala, eu não quero. Quem mandou você engravidar, sendo que ele teve a participação no ato? Tem homens que chegam diante da mulher e fala isso. E pressiona ela. E ela acaba cedendo. Aí depois fica com um vazio de arrependimento interno, sofrendo e chorando. Porque ela não teve força de falar, não, eu vou ter. Você estando comigo ou não. Acontece. Aí também tem aquelas razões médicas. Por razões médicas, uma mulher que decide, né, interromper após descobrir que o feto ou o bebê pode vir com problemas de saúde grave. E a decisão traz culpa e dor emocional depois. É muito complicado isso, sabe, gente? É muito complicado, é um assunto muito complicado, que traz muita divergência, porque nem assim eu não teria coragem, eu acho que eu não sei qual seria o meu posicionamento, eu não quero que Deus me teste também, sabe?
Mas eu não sei qual seria o meu posicionamento numa causa dessa. Quantas pessoas hoje têm crianças especiais, lindas, amorosas, que trouxeram uma transformação até na vida da pessoa. Pessoas que tiveram crianças com Down e elas são amorosas ali, são companheiras, uma gracinha. Crianças que nasceram com microcefalia, a mãe levou a gestação adiante e as crianças hoje surpreendem elas. Eu sigo umas irmãs, eu sigo um canal delas, elas fazem coisas surpreendentes, elas têm microcefalia, hidrocefalia. Então assim, eu acredito que a última palavra tem que vir de Deus. Que ele é que é o autor e consumador da vida, né? Aí também tem aquela gravidez após o abuso, como eu falei lá anteriormente, né? A mulher engravida após esse abuso e opta por interromper, né, a gestação para esquecer o trauma. Só que não esquece, porque fica a dor, fica um luto, fica o vazio, ela fica cheia de culpa, de vergonha, o inimigo acusando, ela fica imaginando. Quando passa os anos, ela pode, dentro dela, ela fala, hoje meu filho poderia estar com tantos anos. Ela nunca vai esquecer. Ela nunca vai esquecer. E tem pessoas que têm medo de ser mãe. Tem gente que tem medo. É aquela jovem que teme a maternidade, que a maternidade pode vir e atrapalhar os planos dela. Aí após ela tomar essa atitude, aí vem aquela dor e a perda. Dizem, gente, que uma pessoa que ela faz isso, ela fica com uma dor absurda, um vazio imenso dentro dela. E o único que pode preencher esse vazio é Jesus, o único. Quando tem um arrependimento genuíno, o Senhor perdoa e ele entra com a cura, com o bálsamo. Dificuldades financeiras, como eu falei, né? E a pessoa vai lá e acaba fazendo e depois ela fica triste por não ter conseguido manter até o final aquela gestação. E dá o arrependimento. Ela vai começar a olhar para os filhos que ela conseguiu ali criar. A que tem muito filho vai falar, nossa, eu consegui criar 3. Às vezes Deus poderia ter me ajudado a criar os 4. Ou então, aquela que fala assim, nossa, eu tenho problema financeiro, mas às vezes Deus poderia ter provido na minha vida. Porque ela vai arrepender o resto da vida, ela vai ficar imaginando como seria aquela criança, quem seria aquela criança que Deus tinha permitido de ser gerada no útero dela, né? E também traz impacto na saúde mental. Após a pessoa passar por esse processo, algumas mulheres enfrentam depressão, ansiedade, pesadelos constantes, sem conseguir se perdoar a si mesmo. É difícil uma pessoa que não consegue perdoar a si própria. Tem relatos de mulheres que interromperam a gestação, que elas sonham com crianças. Elas sonham com crianças. Então elas são atormentadas com pesadelos. Ela adquiriu uma ferida muito profunda na alma, e essa ferida é somente Deus, é somente Jesus que pode curar e libertar, que pode trazer a cura para essa mulher. Então aqui, ó, aos sintomas de uma mulher que tem ferida na alma por esse ato, por essa atitude. Culpa intensa. A pessoa sente um peso constante de culpa e arrependimento pelo ato cometido. Mesmo depois de muitos anos, a pessoa ainda lembra, ela não consegue esquecer. Se ela tem 2 filhos, ela fala, era para mim ter 3. Se ela não tem nenhum filho, ela fala, era para mim ter 1. Ela nunca vai esquecer, jamais. Tristeza e luto não resolvido. Há uma tristeza profunda e uma sensação de perda que não foi superada, como um luto que nunca foi completamente processado. Nunca o luto foi definido, porque as pessoas que elas estão passando pelo processo de luto natural, dói, ela passa, chora, tá ali, mas aí depois vai ficar a saudade. Não vai ficar mais a dor, porque ela sofreu tudo que tinha que sofrer ali, naquele momento. Depois Deus vem com a cura, com o bálsamo, e ela fica com saudade. Não é assim que acontece? Muitas pessoas ainda, às vezes, quando elas falam de alguém que morreu e ainda ela começa a chorar muito, é porque ainda não foi sanado aquele luto, ainda não foi curada aquela dor, que ela ainda está na raiz do luto. Mas Deus, ele é fiel para cumprir, é fiel para curar. É só ele que pode fazer isso. E também, outro sintoma é aquele vazio interior. A pessoa sente um vazio emocional absurdo, como se algo estivesse faltando dentro dela, sem saber como preencher. Como eu falei anteriormente, a única forma de preencher é através do Senhor, através do Espírito Santo. Dificuldade de se perdoar, a pessoa não se perdoa, ela se condena. E ela sente que não merece o perdão por aquilo que ela fez. E ela não consegue se perdoar também. Então ela mantém-se presa naquela dor, ela fica aprisionada no cativeiro.
de dor, de angústia e de acusação. E se ela não permitir que o Senhor a perdoe, que o Senhor faça a boa obra, trazendo cura, trazendo libertação, ela vai ficar aprisionada naquela raiz ali. Infelizmente. Aquela pessoa que tem medo de engravidar novamente porque ela cometeu algo, né? E ela começa a ter muito medo. E ela começa a ter muito trauma, as emoções dela são desequilibradas. Porque ela não resolveu aquela ferida, essa ferida do aborto, né, em si. Então ela passa por muita tristeza, ela passa por muita angústia e muita dor. A autopunição, a pessoa inconscientemente se sabota ou busca situações que a fazem sofrer, acreditando que merece punição pela decisão tomada. É aquela pessoa que fala, não, tudo que eu tô passando aqui é porque eu tô pagando. Eu tô pagando pelo que eu cometi. Isso tudo que eu tô passando aqui tem justificativa porque eu tô pagando, sim, pelo que eu cometi. Vamos falar algo aqui? Tem a lei da semeadura, não tem? Aquilo que eu planto é o que eu vou colher, não é verdade? Tem isso. Porém, tem essa raiz aí da falta de perdão, de autopunição. Por quê? Porque o inimigo que direcionou a pessoa está tomando essa decisão e ela acabou praticando, esse mesmo inimigo que estava ali, ó, soprando no ouvido dela, é o mesmo que vai acusar ela de manhã, de tarde, de noite, não vai trazer paz, não vai trazer sossego para ela, e ela não consegue se perdoar uma vez que Deus já a perdoou. Se ela tiver conseguido chegar diante de Deus e confessar, e ele liberou o perdão para ela, e ela não consegue se perdoar, é o inimigo que está acusando ela. E se ela já passou por um processo de cura, um processo de libertação, é o inimigo que está trabalhando e está trazendo a todo momento algo que o próprio Deus já perdoou e a pessoa não consegue se auto-perdoar. É assim que acontece. E também tem problemas de confiança. Tem dificuldade em confiar nos outros e em si mesma. Muitas vezes duvidando de suas próprias decisões e sentimentos. Porque ela fala assim, uma pessoa que teve a capacidade que eu tive de fazer o que eu fiz, eu não sou merecedora de nada. De nada. Nada que eu fizer não pode dar certo, não vai dar certo. Ela própria já direciona o destino da vida dela. É isso que o inimigo causa. E depois disso, vem a ferida do abandono. Lá em Hebreus 13:5 fala assim, ó. Pois Deus disse, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. A ferida de abandono é a dor profunda que surge quando uma pessoa se sente deixada sozinha, esquecida ou sem apoio por alguém importante. Essa ferida causa medo de ser abandonada novamente, insegurança e um forte sentimento de não ser importante ou amado pelo próximo. A pessoa que ela já foi abandonada, que ela já foi deixada, ela pode acarretar esses tipos de sentimentos nela. Que ela acha que todo mundo que quer aproximar dela vai deixar ela, vai abandonar ela. Que ela não é digna de ter ninguém junto com ela, do lado dela, caminhando com ela. É a pessoa que ela está com a ferida do abandono. E essas pessoas mais suscetíveis a essa ferida do abandono são as crianças que foram deixadas de lado pelos pais. Gente, tem criança que ela cresce, os pais não dão atenção. Eles estão dentro de casa como se não tivesse. Ou então eles transferem a autoridade, o cuidado para outra pessoa. E eles mesmos não tratam essas crianças, não brincam com essas crianças, não ouvem o que as crianças têm a dizer. E a criança vai se sentindo abandonada. Eu tenho meu papai, eu tenho a minha mamãe, mas ela não me ama. Ela não gosta de mim, ela não gosta de ficar comigo. Ela prefere sair do que ficar comigo. Porque nós já vivemos num mundo bem dificultoso, né, gente? É necessário trabalhar. Eu mesma, quando meu filho era pequeno, eu necessitava sair para trabalhar todos os dias. Por quê? Para trazer a provisão para ele, para não faltar nada para ele. Eu era obrigada. Eu não vi meu filho crescer junto comigo ali 24 horas. Porque, graças a Deus, tem mães que têm essa dádiva de ser mãe. Porque tem um provedor que cuida. E elas não precisam ter que sair para trabalhar, que elas podem cuidar da criança. E ver o desenvolvimento, educando, né? Mostrando a direção, o caminho para seguir. Mas tem mães que não conseguem, tem que sair para trabalhar de madrugada, deixar o filho na mão de outras pessoas e acabam, às vezes, gerando esse sentimento na criança. E fica gravado na memória da criança. Ela se sente abandonada porque ela não tem entendimento. Só depois que vai crescendo, que vai adquirindo, né? Vai entendendo. A mãe vai explicando e a criança vai entendendo. Pessoas que perderam um dos pais quando eram pequenas, elas sentem essa raiz de abandono.
Porque elas sentem a saudade do pai ou da mãe, porque elas não têm mais eles juntamente com elas. Então, aquela dor, fica aquela ferida dentro da alma, no mais profundo. E é uma ferida, e ela é uma ferida assim que causa muita dor, muito dano, e acaba transmitindo através das atitudes de uma pessoa que está debaixo dessa ferida. Mais adiante a gente vai estar falando a respeito disso. Quem sofreu abuso ou foi maltratada também, ela está debaixo dessa ferida de abandono. Filhos de pais muito ocupados ou frios, é o que eu falei lá anteriormente, né? Às vezes a criança tem um pai... Nayara, boa noite, amada. Seja bem-vinda à paz. Shalom. Filhos de pais muito ocupados ou frios. Às vezes o pai não tem tempo para estar dando atenção para aquela criança. Raquel, boa noite, a paz. Seja bem-vinda. Às vezes os pais não têm tempo para estar dando atenção para aquela criança. E a criança vai começando a se sentir, vai juntando várias raízes dentro dela. Eu estou sendo rejeitada, eu estou sendo abandonada, meu pai não me ama, meu pai não quer ficar comigo, não gosta de mim. E a criança vai crescendo com essas raízes, com essas feridas. E se não for curada, causa um dano enorme, quase que irreparável, que só Jesus pode reparar esse dano. Pessoas que passaram por términos dolorosos. Aquela pessoa que passou no final de um relacionamento, trouxe um dano muito grande para a vida dela, que foi muito doloroso, foi uma situação muito complexa. Ela se sente abandonada, rejeitada pelaquela parte que não quis mais ela, não quis mais a presença dela, não quis mais estar junto, ser parceiro dela. Então a pessoa ela fica se sentindo assim, quem está debaixo dessa raiz do abandono. Mulheres que foram deixadas sozinhas na gravidez. Tem muitos homens que descobriram que a mulher estava grávida. Enquanto ela não estava grávida, a mulher era tudo para ela. E ela estava ali fazendo e acontecendo. Mas a partir do momento que a mulher engravidou, ele deu pé. Não quis cumprir a responsabilidade que cabia a ele de cumprir como sendo pai. E deixou a mulher desamparada. E ela entra dentro dessa raiz, dessa ferida do abandono. Porque ela se sente abandonada, gente. A primeira ultrassom sozinha, as consultas sozinhas, não tem um marido para ouvir a primeira batida do coração. Vai causando dano na mulher. A mulher automaticamente ela vai ficando ferida, ela vai ficando entristecida. E esse dano é muito grande. Idosos que foram esquecidos pela família. Gente, quantos idosos estão abandonados em asilos, que a família coloca lá, porque o idoso se torna um fardo e nunca mais nem vai lá visitar. Não coloca, tipo assim, tem pessoas que ela tem uma vida muito corrida, trabalha muito, e ela prefere deixar a pessoa no abrigo, no asilo, com outros idosos, que eles podem interagir, brincar e tal, mas no final de semana busca, ou então vai estar ali junto com ele, visitando, tá ali ajudando, porque não tem ninguém, não tem condição de estar pagando uma pessoa para olhar, ou então coloca ali por essa causa, mas dá assistência, tá ali junto, visitando, cuidando, porque seria melhor do que eles ficarem sozinhos, porque a pessoa, quando ele vira idoso, ele vira criança novamente, ele pode se machucar. E eu não tô aqui para me julgar uma pessoa que ela faz isso. Eu sei de mim que eu não faria, mas tem pessoas que fazem por essa causa, porque não tem ninguém para deixar. Então, o que acontece? A pessoa toma esse posicionamento, mas tem pessoas que colocam os idosos no asilo e esquece desse idoso, deixa ele lá para sempre, lá, abandonado. E o idoso tem sentimento. O idoso, ele cuidou de alguém e hoje não tem alguém para cuidar dele. É muito triste isso, e tem muitos idosos assim, passando por essa situação. Então, essa ferida é desencadeada através de alguns pontos, Pais que se separam, a criança sente que foi deixada por um dos pais. Enquanto está relacionando, enquanto está junto ali, é pai, é mãe. Mas a partir do momento que se separa, a pessoa esquece que tem filho. Simples assim. Enquanto está junto, tá ali cuidando, tá ali amoroso, o pai te ama, a mãe te ama, mas depois que separa, sente, parece que é um alívio, me libertei de um fardo, nem lembra mais que tem filho. Aí é onde que causa esse dano também de ferida, desencadeia essa ferida. Pais ocupados demais, foi o que eu falei anteriormente, aquele pai que tá sempre ali trabalhando, está sempre ocupado, nunca tem tempo para dar atenção para a criança, causa também essa ferida, esse dano nessa criança. Morte de um dos pais também, a criança se sente abandonada porque não vê mais os pais, né? Término de relacionamento, a pessoa se sente abandonada e sozinha após o fim do namoro ou casamento, foi o que eu falei lá também anteriormente. Mudanças frequentes, mudança de casa ou escola.
várias vezes faz a criança perder amizades e se sentir sozinha. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. E é muito difícil, porque você tá ali enraizado num lugar, você tem seus colegas, seus amigos, e de repente seus pais decidem mudar. E você vai mudar para um lugar estranho, onde você nunca viu, não conhece ninguém. Quando você se chega lá, você se sente desolada, depressiva. Eu passei pela minha primeira crise, a minha primeira decepção que eu tive de tristeza, de chegar a um grau de depressão, foi isso, quando eu passei por uma mudança, que eu deixei tudo e eu cheguei num lugar onde eu não conhecia ninguém. Pra mim foi tudo muito novo, eu chorava muito. Eu tava num lugar estranho que eu não conhecia, eu não sabia andar no lugar. E isso causou um dano dentro de mim. Amigos que excluem. Aquela pessoa que tem amizade, que ele acha que aquela pessoa ali não é suficiente, ou então ela é amiga no oculto, no escondido, mas no meio de outros amigos, aquela amizade ali não serve. Ele tem vergonha de apresentar a pessoa como amigo. A pessoa se sente também com essa ferida do abandono. Causa um dano muito grande dentro dela. Aqui, babás ou cuidadores que vão embora. A criança, o primeiro contato da criança é com o pai e a mãe. E às vezes, muitas das vezes, a mãe precisa de contratar babá para cuidar da criança, para ela continuar seguindo a vida, continuar trabalhando. Muitas não necessariamente precisam sair para trabalhar, né? Mas preferem deixar na mão de babá. E a criança adquire um amor muito grande por aquela babá, por aquela cuidadora. Aí, de repente, aquela babá vai embora. Porque tem adultos, assuntos de adultos que a criança não entende, né? E de repente a criança passa por aquela perda e ela sente uma perda muito grande porque ela adquiriu um amor muito grande pelaquela babá. E aí quando troca, a criança entra numa confusão emocional e ela vai se sentindo abandonada pelaquela babá, porque ela amava tanto e de repente ela sumiu. Isso causa também uma ferida de abandono também. Pais que aparecem pouco, crianças que veem o pai e a mãe apenas uma vez, e quando sentem falta do abandono, os pais não estão ali para suprir aquela necessidade, a saudade. Tem pais que vão lá, vê ela ali, some, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, a criança nunca mais viu o pai ou a mãe que teve aquela separação. Aí a criança sofre, sente essa dor profunda e vai abrindo essa ferida dentro dela. Porque ela sente saudade. E o pai sumiu, viu ela só uma vez. E as mulheres também que tem aquela gravidez sem apoio, que eu falei, né? Que o parceiro abandona quando descobre que tá grávida e deixa ela. E ela se sente abandonada, ela se sente ferida, maltratada. E também vem os pais que faltam em eventos importantes de uma criança. A criança fica ali esperando, a criança que passou por um processo de separação ou que não passou por um processo de separação, que ela vai fazer uma apresentação na escola ou vai passar por um momento de festa de aniversário ou qualquer evento na vida dela, data importante para ela, o pai nunca tá, a mãe nunca tá. Ela olha os amiguinhos todas com os pais, com as mães, pai ali junto, abraçando, levando até uma rosa, não sei se é uma formatura ou o que seja, mas o pai não tá lá. Isso causa uma raiz de abandono. Porque ela sente falta, ela olha os amigos todos se relacionando com os familiares e ela tá sem ninguém. Isso também causa essa raiz. Crianças adotadas, quando elas sabem que elas são adotadas então, e elas são maltratadas pelos genitores, aqueles que adotaram, né, os responsáveis, ela se sente abandonada pelo pai biológico e a mãe biológica que abandonaram ela, pensa assim, eu não presto pra nada, eu sou um lixo, nem meu pai nem minha mãe não me quis. Essa é a frase universal de muitas crianças abandonadas. Que elas se sentem rejeitadas, se sente essa ferida do abandono, elas têm cravada no coração a raiz do abandono. Pode receber o amor, mas ela sempre vai querer saber de onde ela veio, quem são aqueles que colocaram eles no mundo, quem gerou, quem colocou no mundo. Ela sempre vai sentir essa necessidade. A falta de atenção emocional. A criança sente abandono quando os pais não escutam ou não demonstram interesse no que ela está contando. Sempre quando vem a criança, pai, deixa eu te contar um negócio. Peraí que eu tô ocupada, agora mesmo agora mesmo eu vejo. Pai, deixa eu te mostrar o desenho que eu fiz. Não, agora eu não posso. Peraí que agora mesmo eu vejo, eu tô ocupada agora. É mais ou menos isso. É assim, a criança vai se sentindo totalmente abandonada. Totalmente abandonada. Agora eu vou falar rapidinho aqui os sintomas da ferida do abandono.
Vou falar rapidinho, porque já tá dando 1 hora de live. Eu quero encerrar com 1 hora. Fala assim, ó. Sente que é culpa sua. Acha que foi abandonado por causa de algo que fez de errado. Esse é um sintoma. A pessoa se autocondena, se culpa. Carência emocional. Precisa de muita atenção e carinho para não se sentir sozinho. Faz de tudo para agradar. Aquela pessoa que está sempre tentando agradar o outro. Para não se sentir sozinha, nem abandonada, nem rejeitada. Ela tenta agradar os outros a qualquer custo, com medo de ser deixada de novo. Ela faz de tudo para poder chamar a atenção. Se anula todo o tempo, abre mão de suas vontades e necessidades para manter os outros por perto. Não sabe falar não. Não sabe falar para a pessoa, eu não posso, eu não quero. Ela quer agradar a todo custo para ela não se sentir abandonada, para a pessoa não virar as costas para ela. A preocupação com o que os outros pensam. Vive tentando adivinhar o que os outros pensam. E tem medo de ser criticada. Medo de ser deixada novamente. Vive com medo constante de que pessoas vão abandoná-la de novo. É a pessoa que ela está debaixo dessa ferida do abandono. A pessoa também que está debaixo dessa ferida do abandono, ela tem baixa autoestima. Ela se sente inferior e tem dificuldade em acreditar no próprio valor. Ela depende dos outros para ser feliz. Sente que precisa dos outros para sentir segurança e ser feliz. Ela precisa da aprovação do outro. Irmã Patrícia, Ana, Shalom. Ela precisa da aprovação do outro para ela poder se sentir feliz e completa. Ela precisa ser elogiada o tempo inteiro. A pessoa busca por relacionamento intenso. Ela tenta se apegar rapidamente a pessoas para não se sentir sozinha. Às vezes ela nem conhece a pessoa, nem sabe a índole, nem o caráter da pessoa, mas ela conheceu para ela não ficar se sentindo sozinha. Ela traz aquela pessoa para o convívio dela e depois pode acontecer um problema muito sério lá adiante por essa pessoa que ela trouxe para perto. Por quê? Porque ela estava carente, ela se sentia abandonada. A pessoa que tem dificuldade em mostrar emoções também, ela guarda seu sentimento com medo de afastar os outros. E aquela pessoa que se sente sozinha, mesmo acompanhada, sente o vazio por dentro, mesmo quando está com outras pessoas. Esses são os sintomas de pessoas que têm a ferida do abandono. Essa palavra, essa fase aqui de estudar a respeito de cura da alma, cura interior, é assim, algo muito pesado, muito profundo, muito doloroso. E nem todas as pessoas estão dispostas a passarem por esse processo. Elas preferem ficar arrastando corrente, preferem ficar ali sempre aprisionadas, sofrendo, mas elas não conseguem passar por esse processo porque acham que é muito pesado, não conseguem ficar sentado ali para ouvir uma palavra ser ministrada, que às vezes Deus quer descortinar algo que está sobre a vida dela, que está em oculto, e a pessoa não consegue. Eu entendo. Porque ela precisa ter um encontro genuíno com aquele que traz a cura, aquele que eu ministrei lá no início. Ela precisa ter um encontro com ele, porque é só ele que pode curar. Então, eu quero convidar você agora, neste momento, eu vou estar encerrando a live, vou estar fazendo a oração final. Convido você a estar unindo a sua fé com a minha. E como esse louvor está falando, a nossa fé e a esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que o Senhor possa estar te alcançando aí onde você está agora, neste momento. E onde existir qualquer ferida no seu interior, na sua alma, que o Senhor possa ser a provisão, que o Senhor possa ser a cura, que o Senhor possa ser a salvação, que o Senhor possa ser a libertação, que o Senhor possa ser a bênção que você precisa, que o Senhor possa ser o sinal na sua vida. É esse Senhor que eu trouxe essa noite para a sua vida, para ministrar sobre a sua vida. E agora, neste momento, eu vou estar orando. Senhor Deus, Pai, eu quero agradecer, Senhor, por este tempo ao qual o Senhor me permitiu estar aqui, Pai, trazendo a Tua palavra, trazendo, Senhor, a direção, descortinando aquilo que estava oculto na vida de muitos, que às vezes nem sequer reconheciam que tinham essa ferida dentro de si. Que o Senhor possa estar trazendo, Pai, o convencimento no coração através da pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence. Que o Senhor possa estar, Pai, alcançando essa vida agora neste momento, ministrando uma cura de dentro para fora, Pai. Vai sanando, Pai, as dores. Vai trazendo, Senhor Jesus, o refrigério da alma. Derrama do Teu bálsamo de cura sobre essas feridas. Vai fechando as feridas que o médico não consegue encontrar causa. Que o médico não consegue encontrar cura, o médico humano. Mas o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Yeshua HaMashiach, Ele ministra o bálsamo de cura sobre a sua vida esta noite, nesta manhã, nesta tarde,
deste dia. Eu não sei o momento que você vai estar assistindo, mas o Senhor te visita agora neste momento e libera sobre a sua vida a cura, a restauração, a libertação. Esse Deus que pode todas as coisas, o nosso Pai, o nosso Deus maior, é o Senhor dos Senhores, Jesus, que está lá conjuntamente com o Pai, sentado à destra dele. E através do Espírito Santo, ele opera um milagre na minha e na sua vida neste dia. Que o Senhor continue trabalhando em todo aquele que se manter disposto a ouvir a direção do Espírito Santo, a receber a cura do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu abençoo a sua vida. Eu agradeço por você que ficou aqui comigo desde o início. Que o Senhor possa te alcançar, que o Senhor possa liberar uma cura extraordinária, diferenciada sobre a sua vida. Você que entendeu que sozinho não é possível, que você precisa do Pai, que você precisa do Filho e que você necessita do Espírito Santo, sendo a direção da sua vida e preenchendo todos os vazios internos dentro de você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima live. Em nome de Jesus. Eu vou estar aqui para a honra e glória do Senhor Jesus na próxima semana. Vou voltar, com as 2 lives semanais na terça e quinta-feira. Amém? Deus abençoa. Um beijo no coração de vocês. Que vocês sejam cheios da presença do Senhor. Compartilha, curte, deixa um comentáriozinho aí. Não